O episódio de hoje conta com o apoio da imobiliária Júlio Maior e Miguel Pereira. O Júlio Maior, meu xará, é botafoguense e assiste o nosso canal. Ele tem vários imóveis para vender na região serrana do Rio. Acompanhe nesse próximo vídeo 2 terrenos que ele tem na cidade de Pati do Alferes, que já foram um campo de futebol society. Olá, uma pergunta: comprar um imóvel usado ou construir? Se sua opção for a segunda, tem uma excelente opção disponível para você. São 2 lotes de terrenos, um do lado do outro, cada um com aproximadamente 900 metros quadrados de terreno e com 20 metros de frente para a rodovia RJ 125, em Arcozelo, na cidade de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro. Os terrenos servem para construção de residências, comércio ou uso misto. Estão localizados somente a 1 quilômetro do centro comercial de Arcozelo e a 3 quilômetros do centro da cidade de Pati do Alferes. Interessado? Então faça contato conosco. Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje, na resenha 28, nós vamos falar de Flamengo classificado para as semifinais da Libertadores, Renato Gaúcho fora do Fluminense e muito mais. Fica aí até o final. Thiago, passa por ele nas nossas redes sociais. Isso aí, pessoal. Então, lembrando de entrar em @canal Volume de Jogo no YouTube e no Instagram. Vamos começar mais um programa, Júlio? Pessoal, nós vamos começar falando da classificação do Flamengo para as semifinais da Libertadores. Thiago, podemos dizer que o Flamengo ontem teve mais sorte que juízo? Júlio, podemos falar que o Flamengo teve sorte, ponto. Porque, assim, pensar que o Flamengo, como melhor elenco da América, né, do Sul, sofrer do jeito que sofreu contra o Estudiantes, eu não imaginava. Se a gente, naquele início de recorte, eu não pensava que seria tão sofrido assim. Ter de levar para pênalti e, durante o jogo, não tiveram nem tantas grandes chances de gol assim. Então, assim, teve muita sorte. E o que você achou do jogo? Assim, por que foi para pênalti? O que faltou o Flamengo fazer para não deixar o jogo para pênalti? Né? Além de mostrar a sua superioridade técnica, né, dentro de campo, que acabou não mostrando em momento algum, alguns fatores específicos do Estudiantes anularam as principais peças do Flamengo ofensivas, né? Então a gente via que o Arrascaeta, em momento nenhum, ele conseguia pegar a bola e fazer a distribuição de jogada, né? A arrancada a gente sabia que eles não iriam deixar. Então tinha sempre um na marcação dele e mais um na sobra. O Arrascaeta praticamente foi uma peça nula durante todo o tempo que ele teve em campo. E aí, se a gente coloca qual seria o outro jogador ofensivo que o Flamengo deveria participar da partida, o quanto mais, né? E aí seria o caso do Pedro. Tivemos aquela chance, né, no primeiro tempo, que ele se joga na área, né, quase dando um carrinho, e o jogador adversário tira a bola, que iria para o gol. Mas tirando esse momento, Pedro e Arrascaeta, que pelo menos um dos dois deveria brilhar em um jogo dessa magnitude, dessa importância, os dois foram elementos nulos na partida. Pessoal, para mim o que está faltando no Flamengo é mais poder de fogo ali no ataque. Como o Thiago acabou de falar, o Flamengo, como melhor elenco da América, não pode depender só de Arrascaeta e Pedro para fazer o gol. O Samuel Lino e o Plata também tem que ajudar a fazer gol. O que tu acha, Thiago? Concordo com isso, Júlio. E assim, a gente já pode falar em relação ao Samuel Lino, né? Samuel Lino, que foi para a seleção, que chegou, né, custando uma fortuna, perdeu o pênalti, né, contra o Atlético, e aí ninguém diz, todo mundo bota na conta do Wallace Ian. E agora, mais uma vez, que ele tem que chamar essa responsabilidade, né, já que ele é um jogador versátil, já que ele é um grande atleta que veio da Europa e voltou pro Flamengo, mas para mim é mais um. É comum. Eu não vejo tanta diferença nele para Luiz Araújo, para Michael. Será que tem tanta diferença assim? Fazer 8-0 no Vitória é uma coisa. Jogar de igual para igual e lutando para vencer durante 90 minutos na Argentina, nenhum deles conseguiu. Fracassaram. E o Varela, no primeiro tempo, pessoal, eu achei esquisito porque no jogo aqui no Maracanã, o Varela avançou e chegou a fazer até gol. E no primeiro tempo ontem ele não passava do meio de campo. E a gente pode falar, né, Júlio, que o gol, né, do Estudiante foi a falha do foi o Léo Ortiz, né, que não conseguiu pegar a bola aérea, né, que eles fizeram um lançamento, perdeu o tempo de bola,
Essa bola quicou dentro da área, o Varela que tinha que estar esperto com o lateral esquerdo do Estudiantes. E ele não acompanhou. Então, assim, como que eu vejo a questão de defesa do Flamengo? Se teve uma bola alçada, ela foi bastante longa, já estava no final de primeiro tempo. Final de primeiro tempo, o que a gente faz? Tira aquela bola dali, isola, encontra uma forma de não fazer com que o adversário tenha chance de gol. Tava acabando o primeiro tempo, cara. Era para levar um empate pro final desses 45 minutos. Ia dar uma consistência maior. Um respiro. Um respaldo para um segundo tempo. Aí não. Você inflama um time que tá em casa, que tá afim e que ia vir mordendo no segundo tempo. E aí teve uma falha de um zagueiro e uma cobertura errada de um lateral. E aí, para completar, o Rossi que tomou também aquele gol ali que era plenamente defensável. Uma outra coisa também que me chama a atenção, pessoal, é como é que o Flamengo não chuta gol. No primeiro tempo, o único chute que o Saul conseguiu dar foi na trave, né? Quase fez o gol. Perfeito, Júlio. Então, assim, nós comentamos bastante no programa em relação a isso, né? Chutar a gol. O Flamengo, qual é a maior característica do Flamengo com o Felipe Luiz? Ter a posse de bola. Então ele vai para entrevista coletiva e fala com muita veemência. Nós controlamos o jogo, nós tivemos posse de bola. Ter a posse de bola não necessariamente é situação de gol. O Flamengo não tem as situações de gol. E quando ele fica tentando fazer variação de jogada, virando de um lado, chegando para o meio, invertendo para o outro, o adversário já sabe como que vai acontecer isso. E aí acontece isso que o Júlio acabou de dizer. O Flamengo não chuta. Ontem, o jogador que mais teve essa veemência de chutes de fora da área foi o Saul. E ele é um volante, né, Júlio? E outra coisa também que me chamou a atenção, pessoal, é que o Alexandre também não apoia. Fica ali mais como um terceiro zagueiro ali pela esquerda, não apoia. Então, Júlio, aí se não joga pelas pontas, como é que vai criar chance de gol? O que acontece? Se não tem o lateral apoiando, no caso do Alexandre, eles acabam fazendo meio que esse tripé mesmo de defesa, né? Até quando joga o Danilo também, às vezes eles fazem o mesmo processo. E aí, não tem a dobra. Não tendo a dobra, o Alexandre não apoia, que nem o Ayrton Lucas faz sempre. E aí não joga por um lado com o Lino. Aí do outro lado, se não tem o Varela atuando com o Plata, fica um processo de que quem vai ficar sobrecarregado? O Arrascaeta no meio. Só que no jogo que nem de ontem, que todo mundo sabe quem é o cérebro do Flamengo, que ele tem que pegar e municiar. Não conseguiu pegar na bola. E aí o que acontece? Se não tem os laterais apoiando, o armador principal, o articulador, também não consegue jogar, que sobra pra quem? Aí o Saul e o Jorginho que vão ter que resolver. O Jorginho tentou N situações antes de lançamento. Falhou, errou. Saul apareceu mais em relação a esses chutes de fora da área. Mas um ponto que eu acho interessante e que me deixa muito assim, orgulhoso de olhar o Saul atuando na questão de desarme, cara. Ele vai pra bola, ele antevê a jogada, né? Nessa questão de primeiro volante, de jogador ali pra tirar essa bola, ele consegue tirar essa bola pensando no que vai acontecer ao adversário. O adversário carrega essa bola, vai tentar dar o passe, ele já tá aprofundando isso. Ele já antevê uma situação e ele tenta não fazer a falta. Então, eu acho ele muito versátil, muito dinâmico em relação a isso. E por que, na tua opinião, ele não escala o BH e o Pedro juntos? Sempre que entra um, tem que sair o outro. Olha, é uma pergunta interessante. No momento atual, né, o Bruno Henrique, ele tá caindo de produção. O Pedro acaba sendo um termômetro de um dia tá bem, no outro não. São dois jogadores que eu acho que se jogarem juntos, o Bruno Henrique vai ter que cair pelos lados, né? Eles não vão ficar lá como... Porque o Bruno Henrique não é um centroavante fixo, ele não é um 9, ele não vão espetar a bola nele, não vai parar a bola com ele, né? Teoricamente, isso é o que esperam do Pedro. Mas aí, se você repara nos últimos jogos que o Pedro tem jogado, ele não tem ficado como uma referência, ele tem saído. Então, se o principal característica desse jogador centroavante do Flamengo é para ficar esperando. Aí tem aquela questão. Pô, o Pedro não joga com o Felipe Luiz, porque ele não tem mobilidade. Uhum. Jogadores de frente, eles têm que fazer variações de jogada. Porque o Plato, Samuel Lino e quem tiver na frente, eles têm que ficar trocando toda hora de posição. Mas aí você pensa, tá, se o Pedro não se adequa à situação, e aí no momento que ele tenta, ele perde a principal característica.
Não tem sentido o Pedro não jogar da forma como ele é melhor. Que é esperando aquela bola, fazendo aquela parede, trazendo os outros pra cima dele. Se o Bruno Henrique joga junto com o Pedro, quem vai perder a vaga pra você, Júlio? Samuel Lino. Tu colocaria o Samuel Lino no banco? Com certeza. Sem pensar duas vezes. Samuel Lino, pra mim, pessoal, é jogador de segundo tempo com o time ganhando. E Luiz Araújo, entra nisso aí ou não? Luiz Araújo, pra mim, tem que jogar no lugar do Plata. Ou Titular. seja, pra você, então, Pra mim, os dois pontos do Flamengo estão errados. Estão Então, errados. não são os titulares. E, na minha opinião, o De La Cruz tinha que ter entrado ontem no jogo. Mas no lugar de quem? Aí ele escolhe lá qualquer um dos dois volantes. Tirava lá, pensar qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. De La Cruz tinha que ter jogado ontem. Aquele sufoco que tava, quase tomando 2-0, tinha que ter De La Cruz naquele jogo. Mas aí ele entraria o quê? Seria o primeiro ali da zona de meio campo ou deixaria ele mais à Ele frente? poderia até entrar no lugar do Saúl, que jogou bem já realmente, mas tinha que ter tido De La Cruz antes. Já, Pra tirar o ímpeto dos caras, pra segurar um pouco a bola. Júlio, concordo contigo em relação, Sim. não da entrada específica do De La Cruz, mas assim, uma outra situação que tem acontecido e que levantaram isso na coletiva de imprensa ontem. Isso. Felipe Luiz não tem feito as 5 substituições em todos os jogos. Ontem ele fez 3. Isso. O que você acha disso? Eu acho que ele ficou com medo de machucar algum zagueiro, alguém ser expulso, tem que botar um zagueiro no final. Mas em jogos mesmo do brasileiro, que ele não utiliza isso, que a maioria dos técnicos tem feito essas questões de colocar os 5 jogadores. Ele confia no time. Nos outros campeonatos, né? No brasileiro, o Flamengo tá bem. Tu acha que é a confiança, então? A confiança leva a ele não ter de fazer tanta substituição quanto os outros times. Isso. É isso? Acredito que sim. E agora, Thiago, o que esperar do Flamengo nas semifinais contra o Racing? O primeiro jogo é aqui no Maracanã. Então, Júlio, antes da gente fechar esse panorama, vamos falar um pouquinho sobre o protagonista do jogo, né? Que foi o Rossi. Vamos falar um pouquinho sim, dele. Sim. Naquela questão que acontece muito, em muitos campeonatos e muitas decisões. Dele ter falhado durante os 90 minutos e aí durante os pênaltis ele ter sido o herói da classificação. E aí remete a outra situação, que é quem que fez o gol do Estudiantes? O lateral esquerdo deles. Foi o Benedetti. Que durante o jogo ele fez um gol, ainda fez o gol que estava impedido, Isso, né? e depois perdeu o E pênalti. depois perdeu o pênalti. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aí. Eu não entendi. Porque o primeiro gol ele deu uma pancadão, né? No gol que estava impedido, ele parecia um atacante frio que deu aquela cavadinha. E no pênalti, eu achei que ele ia dar outro pancadão, ele foi querer colocar de novo. Não entendi aquilo. Porque geralmente o canhoto, quando bate forte na bola, pênalti, ele bate cruzado. E ele não, bateu no canto direito do Rossi. Não entendi aquele pênalti. Tu acha que ele quis mudar a forma por já ter feito do outro jeito? Pode ter Algum sido tipo isso. de batida? Me surpreendeu, me surpreendeu. Ou ele só amarelou mesmo? Na hora da decisão ele falou, não sou isso tudo. E aí perdeu. Eu também achei uma grande defesa, né? E já em relação às defesas, Isso. qual das duas defesas do Rossi foi mais difícil pra você? Essa daí. Essa. Desse canhoto. E das cobranças do time do Flamengo, qual que te surpreendeu mais? A do Léo Pereira, que eu achei que é por cima, gente. As outras eu gostei porque foi batidas de manual. Cruzado na costura da rede. Cruzado na costura da rede, nem Dida pega. Agora, essa dele querer bater no alto, eu achei que ia subir. Júlio, deixa eu fazer uma pergunta, então, em relação ao Felipe Luiz. Durante a coletiva de imprensa, né, ele disse a seguinte frase, né, mais ou menos com essas palavras. Amanhã as manchetes, né, dos jornais vão ser Flamengo se classifica mais. Esse mais é tipo uma contradição, um problema, porque o Flamengo não teve facilidade para se classificar. Porque no modo dele de ver, a manchete tinha que ser Flamengo está na semifinal. Você concorda com ele em relação a isso? Que por ter passado de fase, não tem que ter críticas, tem que ter só os aplausos, o time tá certinho, redondinho, tá jogando fino do futebol, todo mundo tá gostando, ou não? Pessoal, depois que ganhou do 8-0 do Vitória, eles começaram a ratear. Empatou com o Grêmio no Maracanã, ganhou do Juventude lá, mas o Juventude teve chance de fazer gol. Contra o Vasco, começou ganhando de 1-0 no primeiro tempo e tomou um empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo não conseguiu virar o jogo.
O Cruzeiro e o Palmeiras estão encostando. Então, esse mais aí, quem está cobrando certo. Agora, para não perder, diz o que você acha do próximo confronto contra o Racing? Contra o Racing, o primeiro jogo é aqui. O que tem que fazer de diferente para não passar esse sufoco lá na Argentina de novo, para não ir para os pênaltis de novo. E depois diz o que você acha do Flamengo e Corinthians no Brasileiro domingo. Para encerrar o Flamengo, pessoal. Júlio, Flamengo e Racing. Se sofreu contra o Estudiantes, se jogar igual, nem para pênalti vai. Perde aqui e perde lá. E o que tem que fazer de diferente? Mudar jogador, mudar postura? O que tem que fazer diferente? Tem que fazer tudo diferente. É só dia 21, hein? Já tem tempo. Isso, tem tempo. 21, 22. Tem tempo. O Flamengo, no momento... O que tá faltando? Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros times. Isso. Outros times cariocas. Tá. Outros times cariocas estão com uma quantidade excessiva de lesionados. Vasco e Botafogo estão com uma leva aí. Vai ter uma listagem. Dá para montar outro time. Beleza. Flamengo, nesse momento, não passa por isso. Então, praticamente todo o time tá ali para treinar e para jogar. Uhum. Felipe Luiz tem os seus preferidos. Isso, normal. É fato. Né? Normal. Mesmo que nós não concordemos. A gente já debateu sobre pelo menos os pontas, ou então o centroavante tem alguma coisa errada nessa parte ofensiva do time. Isso. Então, a primeira coisa a se analisar. Flamengo tem a posse de bola, mas não chuta gol. Tá. Ponto Isso 1. há muito tempo. Tem que começar a chutar para gol. Isso. Segunda situação. Flamengo, quando chega, em muitos momentos não consegue fazer o gol. Por falta de quê? Competência. Preciosismo. É aquele toque a mais. Sim. É aquela... No primeiro jogo contra o Estudiantes teve muito isso aí, pessoal, no Maracanã. Aquele toque a mais. Ao invés de fazer a batida, quer chegar cada vez mais próximo, quer fazer a jogada com um toque só. Quer dar um toquinho a mais. Quer dar um toquinho a mais, quer fazer com refino. Não é isso. O Flamengo tem que começar a entender que tem que ganhar e ganhar jogando feio. Não tem essa história de dar show. Eles não são os Globetrotters, cara. Entendi. Então, assim, a questão é isso. É isso mesmo. Eles acham que estão ali, é um cinema, vamos ver um espetáculo. Vai ter dia que vai dar tudo certo. Vai ter dia que o Estudiantes que vai dar tudo certo para eles. Então, assim, se entrar de salto alto, que tá acontecendo direto, já começam a remeter, começa de novo a falar tá parecendo 2019, chegou em semifinal daqui, tá lutando a final vai ser em Lima. Passou pelo Inter nas oitavas. Começam a pegar os fantasmas, vai ser tudo de novo. Não tem essa que vai ser tudo de novo. Porque agora não tem mais Everton Ribeiro, não tem mais Gerson, não tem mais Rafinha. A minha dúvida, Júlio, a sua pergunta foi, o que precisa fazer para mudar, para dar certo? Para se classificar sem passar o sufoco que passou lá. Então. Pra gente encerrar o Flamengo, que já tá... Então, para mim, o Flamengo tem... Nesse grupo tem que ter alguém. Tem que ter um jogador. O Flamengo tem que ter um jogador que coloque a mão no escudo, pegue a camisa e fale: eu garanto que hoje eu vou brilhar, vou fazer o gol, vou dar a classificação pro meu time. Eu não vejo hoje no Flamengo um jogador que tenha isso. Todos eles são lindos, bonitinhos e maravilhosos. Jogam coletivamente, são incríveis, sensacionais. Mas não tem um cara que pega a bola e fala: eu faço. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Hoje não tem esse cara. É verdade. Sim. Não tem esse cara. Principalmente no ataque. Não sou uma viúva de Gabigol. Nós não somos. Isso. Mas era um cara que fazia isso. Hoje eu vou fazer, vou resolver. Hoje tem quem? Hoje não tem. No ataque não tem. Não tem ninguém para isso, né? O Arrascaeta é artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro, líder de assistências, joga o fino do futebol. Mas ele não é o capitão hoje, né? Mas ele não é o cara que chega e vou decidir. Entendi. Não é. O Flamengo hoje precisa de um jogador dentro de campo, que comande dentro de campo. O Felipe Luiz não pode ser a estrela maior da companhia. Entendi. Ele não pode. Ele não pode ir todo dia para uma coletiva de imprensa e falar sempre a mesma coisa. Não sai nada de novo. Entendi. Sempre a mesma coisa. Quando ganha, vamos falar da vitória. Aí o pessoal fala: hoje eu não tenho o que dizer. Não, tenho o que dizer. Aí quando perde, hoje não deu certo. Então, pessoal, para encerrar o assunto Flamengo, não pensem que o Racing vai vir aqui no Maracanã ficar só em defesa, não. Eles também atacam. Então, o Flamengo tem que fazer um placar que até que seja mínimo
E lá na Argentina, não pode ficar só na defesa de 90 minutos igual a ontem. Tem que atacar também para empurrar eles para trás. Júlio. Senão vai para pênalti de novo e não fiquem contando todo dia que vai ganhando os pênaltis, não. Pessoal, um dado, Pode só falar um dado do Racing, Pode falar para tudo. vocês prestarem atenção. É isso aí. São números. Números não ganham no futebol, não, mas ajudam. Ajudam a mapear, tá? 10 jogos na Libertadores dessa temporada. São 7 vitórias. Só perdeu 2 vezes. Em 10 jogos, eles só tomaram gols em 4. É um time que quase não toma gol. Só perdeu 2. Se não tomar cuidado, não vai chegar na final. Não vai ser brincadeira, não vai ser moleza. Estudiantes é nível 5, o Racing é nível 7. Agora, pessoal, Thiago, dá teu palpite aí para Flamengo e Corinthians domingo. Pra gente encerrar o assunto Flamengo. Então, pessoal, De placar só, assim. Flamengo e Corinthians no domingo. Isso. Flamengo vai vir na ressaca, né? Então, assim, vou colocar aí um empate. E aí, se tiver um empate, o que vai acontecer na liderança? Fala aí, Júlio. O que acontece com a liderança do brasileiro? Palmeiras vai passar, que ele vai ganhar do Bahia, pessoal. Gente, pra mim, por ser um jogo domingo, 8h30 da noite, todo mundo de ressaca, tá com cara de empate, mas vai ser 1-0 Flamengo. Agora, Thiago, vamos falar de Palmeiras. Aí você decide se quer falar do Palmeiras e Racing, ou se quer falar da campanha do Palmeiras na Libertadores, ou se quer falar do Palmeiras na Libertadores do Brasileiro. Decide aí. Beleza. O assunto agora é Palmeiras. Então, pessoal, ó, vim, ó, homenagem ao Palmeiras. Isso. Tô de verde, O né? volume de jogo, o pessoal já disse que é homenagem É também. verdade. Já fazem bullying com a gente falando que o volume de jogo é do Palmeiras. Isso, Mas pode falar. assim, o que tá acontecendo? Eu aqui nos bastidores até já falei com o Júlio. Falei assim, Isso. Júlio, algo que nós temos que falar em relação ao Palmeiras. Por que que o Palmeiras consegue ganhar jogando feio e não liga pra isso? O Abel Ferreira não liga pra isso, os jogadores não ligam pra isso. Ganhou 1-0 feio, ridículo, ganhou. Continua acontecendo isso com o Palmeiras. Jogo contra o River. Você quer começar falando lá da Argentina que eles deram um baile, ou aqui que eles continuaram o baile? Resolve aí. Em relação ao primeiro jogo, Júlio, vamos falar só o seguinte. Primeiro jogo na Argentina. Primeiro tempo do Palmeiras. Amassaram. Isso. Parecia aquela piadinha parecia o profissional contra o time sub-17. Foi vergonhoso. Beleza. Foi tão vergonhoso que a mídia, né? Os jornalistas argentinos estavam com medo do Palmeiras dar outra pancada aqui. Então era esse nível. Caramba. E para eles chegarem a esse ponto, Com um Galhardo de treinador? você olhava para a fisionomia do Galhardo, Isso. tu só via ele assim. Ele não tinha ideia do que fazer. Ele não tinha ideia do que fazer. Porque o primeiro tempo foi um amasso. Aí tá, veio o segundo tempo. Aconteceram umas situações aí de arbitragem, né? Porque a arbitragem tá tentando garfar os times brasileiros aí, né? Tentaram tirar o Palmeiras, não conseguiram. Flamengo aqui tentaram dar uma cirurgia também. Deu ruim. Flamengo e Palmeiras estão aí, né? Pra tristeza do resto dos times da América do Sul. Mas voltando para Palmeiras. Júlio, Palmeiras continua sendo o forte candidato a ser campeão dessa Libertadores. River, derrota, né? São Paulo saiu, daqui a pouco a gente fala do São Paulo. E aí tinha os 3 times que eram invictos, né? Eram 3. Morreu. Agora é só o Palmeiras. Não é isso? Já começa nessa situação. Segunda, falamos nos últimos episódios do volume de jogo. Palmeiras tinha um estilo de jogo e jogadores. Isso. Mudaram-se as peças, o estilo também mudou. E deu certo. Tá tudo encaixado e dando certo no Palmeiras. Aí, vamos falar mais do segundo jogo, que foi esse jogo aqui, né? Na casa do Palmeiras, quando o River conseguiu sair na frente do marcador. Uma situação que está acontecendo muito, Júlio. Não só no jogo do Palmeiras. O Flamengo está acontecendo direto também. Jogada de bola parada, principalmente cobranças de escanteio. Tá saindo muito gol. Tá saindo muito gol por quê? Continua aquele processo. Jogador não marca jogador. Jogador marca a bola. Jogador não marca posicionamento de jogador que tá fora da jogada. Ele só pensa no miolo. Tem ali a área. Tem a área do jogador, né? Goleiro ali, né? Tem um goleiro que fica caçando borboleta, não sabe se vai, não sabe se vem, né? Beleza. Aí tem a defesa.
Cada um da defesa fica afileirado, esperando os outros virem. Tem jogadores específicos que não ficam nessa parte. Eles vêm de trás, espera acontecer, eles fazem posicionamento 1, 2 da mão, enfim. Passa por tudo isso que está acontecendo da defesa, todo aquele bolo, os caras estão longe. Ou às vezes eles estão perto e saem da jogada. Falha do Palmeiras, de marcação. Um jogador do River consegue entrar no meio de 2. O cara não estava na jogada, ele entra num espaço vazio, consegue cabecear com outros 2 olhando. É como se... Eu falo para os meus alunos. Um jogador do mesmo time está marcando o outro. A briga é essa. Vocês não olham o jogador, vocês não olham o posicionamento. Encosta no cara, posiciona, não deixa ele aparecer. O jogador que acontece isso muito, Thiago Silva, do Fluminense. Os caras não marcam ele. É só marcar o cara, não deixa ele flutuar, movimentado na área. Vai o Palmeiras e toma esse gol. Tem times que, quando tomam um gol, desestabiliza emocionalmente de uma forma absurda. Aí logo toma o segundo. O Palmeiras não tem isso. Eu não sei por quê. Tu consegue me responder isso, Júlio? Por que o Palmeiras não se desestabiliza emocionalmente? Pessoal, o treinador tá lá desde 2021. Já fez até livro. Incutiu a política dele, a forma dele de jogar na mente dos jogadores. Os jogadores abraçam as ideias dele. A presidente do clube apoia ele lá, mesmo quando é vaiado. Já quer até renovar o contrato do cara. Quer dizer, é um cara que já está há 4 anos com o time, já tem o time na mão. Para mim é isso. Júlio, acho que o dado mais surreal do Abel Ferreira é 5 semifinais em 6 anos, cara. 5 semifinais. É porque o Palmeiras, gente, na primeira fase, ele sempre pega grupos mais fracos e faz os 18, 21 pontos. Então ele sempre decide em casa. Isso ajuda a chegar nas finais. E aí, por que Flamengo, Botafogo não conseguem isso? Porque o Flamengo bota time reserva contra o Central Córdoba, perde aqui no Maracanã. Que mais? Outras derrotas aí que teve. Perde pro Peñarol no Maracanã. Ganha do Olímpia aqui, perde lá de 3. O Flamengo dá sempre umas derrapadas, não sabe jogar Libertadores. Ele ganha porque tem o elenco melhor, tem a mídia, tem essas coisas todas. Mas ele tem vezes que ele derrapa por causa disso. Ele não sabe jogar essa competição. Aí, voltando pro Palmeiras, Júlio. Teve esse gol que eles tomaram, né? Não desestabilizou, manteve. E aí começou uma trocação. Dizemos que sempre um time grande necessita de um goleiro que dê segurança. O Everton é esse cara. O Everton é esse cara. Tanto que no primeiro tempo o cara ia fazer o gol, o segundo, ele voou no pé do cara e salvou. Se faz 2-0 ali, já era. Ele transmite segurança. Transmite né? segurança. Então, assim, tem um cara que, né, dá uma acalmada ali na defesa. Essa parada aí. Certo? Aí vem o segundo tempo, o Palmeiras consegue empatar, continua uma trocação, mas em momento nenhum é um tipo de time que você não olha, hoje ele vai perder. Independentemente de jogar com os 11 titulares ou não. Uhum. Porque assim, Palmeiras não tem 11 titulares, cara. Eles têm 20. Minha pergunta pra você é, time titular do Palmeiras hoje, pra você é esse mesmo? Tem alguém que destoa? Pra mim tem um jogador que destoa desse time titular atual. Olha, Eu queria saber a tua opinião. Pra mim, o Veiga tem que jogar no lugar do Felipe Anderson. E às vezes, quando o time estiver perdendo, ele pode tirar um dos 3 volantes e botar o Facundo ou o Maurício. Não precisa jogar com 3 volantes. O time bom que eles têm, não precisa jogar 3 volantes. O jogador que, pra mim, desses 11 titulares que tem atuado mais com mais frequência do Palmeiras, é o Felipe Anderson. Pra mim, é o jogador que, comigo, não seria titular. Entendi. Tem melhorado. Sim. Já bem mais do que antes. Né? Antes ele tinha aqueles momentos de sonolência em campo. Parava, não sabia onde estava, não sabia se armava, se ajudava na ponta, se tentava uma situação de ataque. Hoje não. Hoje, acho que pelo dinamismo do time, né? Por ser um time muito rápido e pelo encaixe do ataque, né? Que agora Flaco e Vitor Roque estão jogando de uma forma absurda. Pessoal, o Vitor Roque, quando chegou, ele estava assim, totalmente perdido do time. Eu pensei, na época, o Palmeiras jogou dinheiro fora.
Já agora eu posso admitir, ele tá jogando muito bem. E assim, o que me chama mais atenção nele é o preparo físico. Como ele chega assim numa dividida, ganha a dividida e faz o gol, seja de cabeça, de rebote. Tô gostando muito do Vitor Roque no ataque do Palmeiras. E aí, eu tô tentando fazer um paralelo, tá, Júlio? Exemplo, entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras, né? O Gustavo Gomes é um dos líderes do Palmeiras, certo? Isso. Né? Não tô falando se ele é bom, se ele é ruim. Já tá lá há muitos Ele anos. tem a liderança, né? Ele conquistou isso. Isso. Aí acontece aquela situação com ele, tem um problema no olho e tal, batida e tal, e ele sai. Uhum. E aí, não deixou cair o nível. O cara que entrou no lugar dele, Foi o Fux. não deixou cair. Quando acontece isso com... Vamos pegar o Flamengo como exemplo. Acontece a mesma coisa? Léo Ortiz teve que sair durante o jogo, ou Léo Pereira. Não acontece, pessoal, porque o Flamengo só tem o Danilo para substituir, porque o outro garoto que é da base eles não colocam. E o Danilo nem sempre está em boas condições, às vezes está machucado. Então, quando sai o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, a defesa do Flamengo cai o nível. Porque não tem reservas à altura para esse setor. Porque com o Palmeiras aconteceu isso. E manteve. E que manteve. Não perdeu. Não perdeu isso. Então agora, Thiago, para encerrar o Palmeiras, que a gente ainda tem muitos times para falar, fala o que você espera de Palmeiras e LDU na Libertadores. O primeiro jogo é lá, na altitude, e depois decide em casa. Vai ser na semana de 21 e 22 de outubro. Então, Júlio, acredito que o Palmeiras vai manter esse nível aí de brigar do primeiro ao último minuto, sem salto alto, sem preciosismo. Tiver que dar bicão, vai dar bicão, entendeu? Tem uns caras do meio campo ali que tem a técnica, mas se tiver que dar carrinho, vai dar carrinho. Não tem essa história de tirar pé. Eles não têm isso, né? Eles não jogam no amor. Eles jogam... Na competição, eles competem. Eles competem. Eu acho que, Júlio, a melhor frase pra definir o Palmeiras, eles são competitivos. Isso. Seja o titular, seja o reserva, seja a competição que for. Os caras competem do início ao fim. E abraçam o que o treinador fala. É isso. Então eu acredito que o Palmeiras vai passar, cara. O Palmeiras vai passar. Tem como. Tem como dizer que a LDU vai tirar o Palmeiras de uma decisão de Libertadores. Pessoal, a única chance que tem nesse jogo de dar errado pro Palmeiras é se ele sentir a altitude. Se ele não sentir a altitude, acredito que ele ganha as 2 partidas. Agora vamos falar do São Paulo. Thiago, como é que o São Paulo, que ano passado chegou nas quartas de final da Libertadores, foi eliminado pelo Botafogo, né? Esse ano chegou nas próprias quartas, só que dessa vez ele caiu para a LDU. O que está de diferente aí de um ano para o outro no São Paulo? Além da ausência do Calleri, do Lucas, do Oscar, o que está acontecendo? O que faltou para o São Paulo ir mais longe? Falta investimento, né? O São Paulo não tem investimento, né? Trocou aí o técnico, o Crespo chegou e você vê que ele tá... O discurso dele é um discurso de quem aceita. Uhum. Ele sabe que o momento não é bom, o momento é difícil e com as peças que ele tem, ele tenta produzir algo, né? Só que o que ele tentou produzir diante da LDU não deu certo. Aí vem aquela, mas quantas chances o São Paulo teve contra a LDU? É o que eu ia falar. Um caminhão de chances. Tanto lá quanto aqui. Teve um caminhão de chances. Então, assim, às vezes, no caso do São Paulo, em relação à LDU e o próprio Crespo, ele tentou dar dinâmicas para o time para que ele conseguisse fazer jogadas que a conclusão fosse a gol. Mas tem uma bola na trave, uma falha do Luciano, o Rigoni que não deu certo em alguma situação. Eu sinto que o Crespo ele ficou mais decepcionado com a eliminação, não pela falta de ímpeto do São Paulo, mas pelas falhas que ele teve possibilidades de fazer algo, mas não deu nada certo. Não deu nada certo. E aí ele diz que tá sem não ter o Calleri é um baita desfalque. Aí ele fala que o Lucas não tá em condições ainda de jogar. Então botou ele ele jogou alguns minutos dessa última partida, mas não estava em condição. A intenção era fazer com que ele retornasse só no 100%. Só que 100% o São Paulo já estaria eliminado. Já acabava tudo, entendeu? A situação do Oscar,
Ele próprio disse, ele disse que não sabe quando o Oscar volta a treinar. Então, assim, tu não tem 3 referências, né? O time muito garoto, né? Tem uns garotos Tem também muito agora. moleque entrando. Surgindo, é. Tá uma entre-safra do São Paulo, e aí uma entre-safra de jogadores e a falta de investimento, porque é um time que tá devendo bastante. Entendi. E que é aquele ciclo, Júlio. Futebol é aquele ciclo. Tá ganhando? Tá tendo dinheiro. A roda tá girando. Tô contratando. Meu time tá tendo visibilidade? Aí eu tô contratando, mas eu tô vendendo. E aí vai nesse processo. É o processo de Palmeiras, é o processo de Flamengo, é o processo de Botafogo. O São Paulo não tá nisso. Tá estagnado. A questão é, eu não acredito que o São Paulo consiga uma vaga na próxima Libertadores, cara. No momento atual, Entendi. ficar em G4, G6, não acredito. Eu acredito mais que o Mirassol consiga uma vaga do que o São Paulo. Então, pessoal, para resumir o São Paulo com uma palavra, pelo que o Thiago falou, o ano do São Paulo acabou. E ainda tem o Luiz Gustavo também, outros jogadores cascudos, experientes, que são referências, que poderiam dar um respaldo dentro do campo. É outro também que tá parado. E aí, Júlio, já que a gente tá falando em relação a também dar o pitaco do Campeonato Brasileiro, vamos fazer a mesma coisa com... Já falamos de Palmeiras, mas vamos falar do Palmeiras e Bahia. O que tu acha? Onde vai ser o jogo? Vai ser na Fonte Nova. Fonte Nova. Bahia perdeu a última partida. 2-1 Palmeiras. Eu queria falar um placar diferente da vitória do Palmeiras, mas como eu mesmo disse que o Palmeiras vai assumir a liderança na próxima rodada, eu não posso entrar em contradição, né? 15 minutos depois do programa. Então, pra mim, 1-0 Palmeiras. E em relação ao jogo do São Paulo, Júlio? São Paulo e Ceará, aí é na segunda-feira. O São Paulo tá em 7º lugar, vai jogar em casa contra o Ceará. Em casa contra o Ceará. O Ceará tá em que posição? O Ceará tá naquele meio ali, tá naquela... 1-0 São Paulo. Aí eu já vou discordar do Júlio, hein? São Paulo já tá começando uma crise maneira e aí vai empatar com o Ceará para essa crise aumentar mais ainda. 1-1. Agora, pessoal, vamos falar de Fluminense, que jogou na terça-feira contra o Lanús, tinha perdido lá na Argentina por 1-0 e em casa foi eliminado com empate de 1-1. Thiago, eu te pergunto, Zubeldia foi uma boa contratação para o Fluminense? Zubeldia. Acabamos de falar de São Paulo, né? Aí agora vamos... Zubeldia já foi técnico do São Paulo e agora foi pro Fluminense. Trocou um tricolor por outro. O que dizem do Zubeldia, Júlio? Dizem que é um cara que é o primeiro a chegar, o último a sair, que ele é muito... trabalha muito, gosta muito da parte técnica, né? E da parte tática. E isso era uma das questões que dava um conflito com o Renato Gaúcho, né? Que tem aquela história do boleirão, que não faz muita jogada, o treino não é tão forte como poderia ser. É o que dizem, né? E aí falam que o Zubeldia é o oposto. Então, assim, no fim das contas, o Fluminense troca totalmente o processo. Um cara que é mais o paizão, que vai acolher, mas que tinha perdido já o comando de vestiário devido às últimas situações. Mas o Renato Gaúcho, você que vai falar do Renato Gaúcho, sou eu não. Aí voltando pro Zubeldia. Já o Zubeldia é um cara que é estratégico, técnico, tático. Muricy Ramalho ama de paixão o Zubeldia. Falava milhões de coisas boas do cara, entendeu? Só que, assim, é um cara que a cada 2 jogos toma um cartão amarelo, né? Briga, xinga, discute, debate, dá patada em todo mundo, mas isso aí, torcedor do Fluminense não liga pra isso não. Se ganhar, tiver aquela invencibilidade que nem teve com o São Paulo de 13 jogos, lá quando ele começou, ganhava de todo mundo falou, agora chegou o cara. O que eu acho? Vamos lá, ser curto e grosso. O que eu acho? Pra tiro curto agora, tem o quê? 2 meses, 3 meses, vai vir uma semifinal. O Fluminense tem uma semifinal aí de Copa do Brasil em final de ano e agora tá brigando ali pra ficar entre os 6 do Brasileiro. Cara, eu acho que vai dar certo. A tiro curto ele dá certo. Agora, se for fazer uma temporada inteira, assim, vai ficar até o final de 26. De agora até o final de 25, eu acho que vai dar certo. É um cara que vai chegar, vai transformar, revolucionar. Só que tem um ponto. Que a torcida, eu não sei se vai curtir. É um cara que não bota os moleques pra jogar.
Ou seja, Logo no Fluminense. quem vai ter de novo cadeira cativa no Fluminense? Os medalhões, galera jurássica, que já tá ali já de metade pra final de carreira. Ele gosta... O que o Zubeldia gosta quando chega no lugar? Ter o apoio dos caras mais cascudos. Normal. Então ele vai botar os caras mais rodados pra jogar. Entendi. Então esquece esses moleque. Moleque de Xerém vai esquentar banquinho. E o que você achou dos 2 jogos do Fluminense lá na Argentina, aqui no Maracanã? O que tu pode fazer um apanhado desses 2 jogos aí? Apanhado do jogo, o Fluminense conseguiu a proeza de ser eliminado por um time fraquíssimo, que é o do Lanús. O time do Lanús tem um jogador, que é o... Marcelino Moreno. Marcelino, é esse aí, é o 10. Eles têm um jogador. Parece que já jogou no Curitiba. E jogou no Curitiba. Ou seja, o craque dos caras jogou no Curitiba. Sem desmerecer o Curitiba. Isso. Mas o Curitiba tá onde hoje? 2ª divisão. Então tá lá. Fluminense conseguiu a proeza de ser eliminado pelo Lanús. E a segunda proeza que o Fluminense conseguiu, Júlio, os 2 gols que tomou foi de contra-ataque. Quando se jogou alucinadamente pra frente, esqueceu da defesa, parecia pelada, aquele rachão de final de semana. Vamos todo mundo, último minuto de jogo. Faltando 1 minuto pra acabar, vai todo mundo. E a volta? Não volta. O jogo no Maracanã, que eles tomaram o gol, parecia um contra-ataque do time de pelada dos casados. Tava na direita, joga pra esquerda, o pessoal voltando andando, trotando. O que eu achei mais engraçado nesse lance foi que tinha um cara impedido que ficou parado pro cara de trás fazer o gol. Foi isso, não cara. Isso? Cara, eles foram lentos pra fazer o contra-ataque. Só que o Fluminense tava num marasmo, numa falta de vontade tão absurda que os caras conseguiram fazer a jogada com um arranque e uma troca de passes de um toque só. Tocou, infiltrou, entrou sozinho. 3 ou 4 do Fluminense ficaram olhando. E um dos caras que tava olhando quem era? Zagueirão do Fluminense. Craque do Fluminense. Thiago Silva. Ah, meu Deus do céu. Craque do Fluminense. Mas na hora de reclamar, ninguém fala mal do Thiago Silva. Entendi. E aí, quando você vê o jogo pela televisão, tu escuta narrador falando assim: agora é a hora do Thiago Silva ir pro ataque. Do Thiago Silva ir pro ataque pra fazer o gol de cabeça, porque é uma das melhores características que ele tem. Ele tem um poder ofensivo que os atacantes não têm. O que me chamou mais atenção no final do jogo foi o narrador dizer assim: e o Fluminense agora ficou no caminho, negócio assim, né? Voltou pra casa, né? Aí eu pensei, não, a casa dele é aqui no Rio. Não precisou nem já tá nem pegar um jatinho nem nada, era só... Agora, tu me explica, Thiago. Um centroavante que tem 2 meses que não faz gol é titular? Júlio, o estranho caso do centroavante titular do Fluminense. Nós podemos escolher o que fazer. Tem o Everaldo, que não faz gol. Que não chuta pro gol. É dele que eu tô falando. Ponto. Esse é o ponto 1. Tá. Aí tem o Cano, que a idade chega pra todo mundo. A idade chegou pro cara, ele não tá conseguindo mais, ele não vai render mais. É verdade. Então tem um cara que tá num declínio, numa descendente. É natural. E tem um terceiro caso, que é o John Kennedy, que não tem uma mobilidade. Ele não fez nada. É um moleque novo. Ele entrou e não fez nada. E que ele entrou no lugar do cara que tava jogando melhor, que era aquele Acosta. Ele pega uma faixa do campo e fica como... É latifúndio dele. Ele fica ali parado. Ele fica parado e ele não movimenta. Júlio, o cara é novo. O cara voltou pro Fluminense. A torcida ama o cara. Pô, vai jogar. Dos 3, quem você bota pra jogar? Um cara que não consegue chutar e fazer gol, que a torcida já pegou a implicância com ele. O outro que vive de um gol na história, mas que não tá jogando, parece que tá fora de forma. O John Kennedy entra, parece que tá fora de forma. E outra também... Ou o Cano. Eu também não entendi. Contratou o Santi Moreno, não coloca. Ó, Júlio, o que aconteceu com o Fluminense, né, nessas partidas aí? O Fluminense joga, né, com aquele tripé do meio campo, né? É o Hércules, Martinelli e o Nonato, não é isso? Então é esse trio, né? Então, assim, é um trio que dá uma combatividade... mas não tem criatividade. Desarma alguma coisa, mas nenhum deles tem a característica ofensiva. Isso. Né? Nesse jogo, Nonato, né, tava com problema... não tava 100%, e aí entrou o... No lugar de quem? O Lúcio que entrou, o que tava no meio. Ah, o Lúcio entrou de titular. Então, o Lúcio... Entrou no lugar do Nonato. No Nonato, isso. Lúcio entrou. Aí ele deu até o passe pro Canóbio fazer aquele gol. Lúcio entrou. É. Cara...
Aí tomou o empate, em vez de deixar o Lúcio, tirou pra botar Júlio, aquele. eu não entendi a substituição. Também Eu não não. entendi só a do Lúcio, não, cara. Eu não Ah. entendi ter tirado o Hércules, cara. Porque bem ou mal, é um cara que bate de fora da área. Mas ele explicou na coletiva que ele não tava se aguentando em pé. O Hércules? É. Aí o jornalista perguntou, por que você não botou aquele Lima? Aí falou assim, o Lima ia entrar no lugar de quem ali, então? Ainda discutiu com o jornalista. Aí botou o Otávio. Aí botou o Otávio. Otávio que errou passe, que não conseguiu Que dar... vinha de contusão, né? Veio de contusão. Não conseguiu... Tava sem ritmo, né? Sem ritmo, errando passe. Isso. Aí outra situação, Júlio. Sim. Tu entra com o Lúcio e tira o cara, não tem um sentido. O Hércules tá bom, então tu me explicou que ele não tava se aguentando. Foi o que ele falou na coletiva. Aí é um outro ponto. Como que um cara que tem, sei lá, 25 anos, 26, o cara não aguentou o quê? 60 minutos, 70 minutos? E outra, não entendi. De jogo? E eu também não entendi. No Maracanã? Ele poupa no Brasileiro e botou ele no Brasileiro contra o Vitória. Aí chegou no jogo decisivo, não pôde contar com o cara não se aguentava. O Fluminense estava naquele caso. A gente até comentou, né? É assim. Jogo de Copa, titulares. Isso. Jogo seguinte do Brasileiro, poupa todo mundo. Isso. Aí, nesse caso específico, contra o Vitória, não foi isso? Aí, ele não entrou com o time todo reserva. Aí, foi a primeira vez que ele entra com metade do time. Entrou com... O Hércules jogou. Entrou com Serna e com Canóbio. Só que assim, Serna e Canóbio aguentaram, né? Como que o Hércules não aguenta? Sendo que o Serna e o Canóbio que são o desafogo do Fluminense. Pra mim, hoje eles são protagonistas do Fluminense. Isso. Tanto por um lado, tanto o outro pelo outro. Pra mim, os principais jogadores do Fluminense hoje são eles. É o Serna, por um lado, e o Canóbio pelo outro. Eles encontraram o espaço e a faixa de campo para atuar. Vamos ver se eles vão continuar sendo utilizados da mesma forma. Demorou para os dois engrenarem. Questionaram se a contratação tinha sido boa, se valia a pena pro Fluminense, se não tinha jogador mais barato aqui dentro do mercado ainda que não precisasse ser sul-americano, se não fosse ter que pegar o cara no Atlético Paranaense. Hoje eles se encontraram. Só que tem os dois. E aí volta de novo no processo que a gente conversou. Tem os caras pelas pontas, mas não tem um atacante. Hoje o Fluminense não tem um atacante. Um atacante que dê pra confiar. Não tô falando... Dos três, o que ainda entrega mais é o Cano. Tanto é que talvez a gente não estivesse nem comentando essas coisas se aquela bola na trave, já nos acréscimos do segundo tempo, tivesse entrado. E aquela também que o Riquelme cruzou da direita pra ele, ele bateu de esquerda, assim, ela passou assim perto da trave. Se ele faz esses dois gols... O Cano entrou no segundo tempo, foi isso, Júlio? Isso. Falamos de 2 lances dele. Falamos quantos do Everaldo? Nenhum. Foi o primeiro que eu te perguntei. Falamos quantos do John Kennedy? Nenhum, não tocou na bola. Então, mesmo o Cano estando com idade, é o cara que mais entrega. E outra também que eu não entendi. Ele mandou contratar o Soteldo e não bota o Soteldo. Vamos falar de Soteldo, né? Soteldo. E aí? Não sei, cara. Não sei nem o que ele veio fazer no Fluminense. Até agora não sei. Soteldo. Não joga. Vamos lá os números de Soteldo, Júlio. 11 jogos. 9 derrotas, 1 empate, 1 vitória. 9 derrotas dos 11 jogos que ele atuou. Soteldo entra em campo, 0 gols, 0 assistências. Não tô falando que o cara entrou pra... Não vai dar certo nunca. Mudou o técnico, não mudou? O cara é pago o quê? Pra extrair o melhor de cada jogador. Se o Fluminense deu 30 milhões e meio por 50% do passe do cara, mais os bônus e mais não sei o que pode chegar a 60, pode ser um negócio estratosférico. Mais de 1 milhão por mês que o cara ganha. Zubeldia chegou, não chegou? O problema é meu? O problema é seu? O problema é de vocês? Não. É do cara. Ele tem que encontrar uma estratégia. Isso. O Soteldo tem que jogar. Não sei como. Se vai ser na ponta, se vai ser armando, se vai ser de falso 9. Não interessa. Soteldo é um ativo do clube. Caro pra caramba. Ainda não mostrou a que veio. Tem que encontrar uma forma de jogar. E aí? Será que ele vai conseguir? Thiago, agora me explica. O Renato Gaúcho chegou a quarto lugar no Mundial. E com o mesmo elenco, ele é eliminado por Lanús no Maracanã e perde as contas. O que tu achou daquilo? A culpa é das redes sociais, não foi o que ele falou? Rede social, cara. Tá acabando com o trabalho dos técnicos. Não é o que ele falou? Júlio, eu queria muito, muito. Você que é técnico, fala aí. Júlio, eu queria... Não, eu quero que tu que fale de Renato Gaúcho. Não vou falar dele, não. Eu queria muito uma coisa, Júlio. Que o Renato Gaúcho... Isso.
ele fosse sincero. Só uma vez numa coletiva de imprensa. Porque ele diz que ele sabe muito de futebol. Eu não duvido que ele saiba. Mas o cara não quer passar isso. Ele recebe uma pergunta, ele responde com uma ironia. Entendi. Cara, o técnico não precisa ser amigo do jornalista. Não tá escrito no contrato. Tem que ser legal e bonzinho e responder tudo. Não. Mas o cara tem que... O cara sabe de futebol? Show. Mas mostra. Explica o porquê. Explica. Tirou o Lúcio, que era o armador. Por que tirou ele e colocou quem no lugar? John Kennedy. O John Kennedy fez o mesmo processo. Ele joga na mesma posição? Não. Então eu respeitei ele lá na frente. Mas aí eu joguei ele junto com quem? Com o Cano? Joguei 2 caras da frente na área. Mas aí eu faço o quê? Eu vou ter que levar os meus laterais, eles vão virar ala? Mas aí na volta, vai ter a sobra. Quem vai recompor? Um deles vai, os 2 vão juntos, o cara do meio vai virar terceiro zagueiro. É explicar, Júlio. E outro, ele não explica. O Keno quase não entra. Aí na hora do pega pra capar, colocou o cara, queria que o cara resolvesse. E o Keno, Júlio, o Keno era um jogador que tinha muita minutagem com o Renato, mesmo não sendo titular. Dá pra fazer uma pesquisa e analisar quais os jogadores que sempre entram nas substituições, o Keno era um dos principais que entrava. Então, assim, o estranho é por que o Renato não responde quando ele erra. Quando o Renato acerta, ele é o sinistro, é pica das galáxias, porque, pô, vou dar o meu DVD, quem não sabe, sabe, eu sei muito. Mas ele não explica a técnica. Ele não explica a técnica do jogador, ele não explica a tática que ele tá utilizando, ele não explica a variação, o porquê dele tá fazendo e por que ele tirou. Então, minha pergunta é, Júlio, já que falamos de Renato Gaúcho tá indo do Fluminense, é uma boa pro Fluminense ou uma boa pro Renato Gaúcho? Pessoal, o Renato Gaúcho no Mundial de Clubes, ele deu certo no time porque o Fluminense jogava como franco atirador. Ele jogava com 3 volantes, jogava no erro do adversário. Conseguiu, assim, tirar a Inter de Milão e o Al Ahly. Agora, assim que voltou pro brasileiro, ele já voltou tomando 4 derrotas seguidas. Por quê? Porque dessas 4, 3 ele teve que jogar no Maracanã e teve que propor jogo. Tendo que propor jogo sem o Ganso, sem um meio de ligação com 3 volantes, o Fluminense tornou-se presa fácil. Agora, no Lanús aí, na minha opinião, ele pediu para sair pelo seguinte: a muleta dele, a desculpa dele, que você falou que ele não dá resposta porque ele tem sempre a muleta. A muleta dele é que ele tinha que poupar no Brasileiro para jogar as Copas. Ele perdeu na Copa Sul-Americana, foi eliminado. Só sobrou o Brasileiro para ele jogar. Deve estar o quê? Uns 10 pontos atrás do primeiro colocado? Ou 15 ou 12? Tem 31 pontos, o Fluminense está em 8º lugar. E o primeiro colocado tem quanto? Ih, já tem... 50, né? Tem por aí então, já, cara. Então ele está Uns 19... 20 já. Então, ele está 19 pontos atrás do primeiro colocado. Quer dizer, então só ia sobrar para ele o Brasileiro e a Copa do Brasil. No Brasileiro, com 19 pontos atrás, já foi pro saco esse campeonato. Então, como é que ele ia motivar o elenco? 20 pontos. 20 pontos. Como é que ele, com 20 pontos atrás no Brasileiro, ia motivar o elenco para, em dezembro, ganhar do Vasco? Então, na minha opinião, ele pediu as contas que ele ficou receoso de aguentar o trabalho até dezembro, de chegar a enfrentar o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. Para mim, esse foi o resumo do Renato no Fluminense. Mas o que você acha dessa atitude? Isso é uma atitude de um técnico? O quê? De não explicar? Não. Já até passei da parte da explicação. De larguei o time, então, pedi demissão. Não, isso é uma atitude, mas isso é uma atitude coerente de um cara que é tão vencedor e conhece tão bem o Fluminense? Você esperava isso? De um cara que conhece tão bem um time pedir demissão dessa forma? Não, ele pediu porque eu já expliquei. Ele ficou com receio de continuar no time e afundar mais o clube e não ganhar nem do Vasco na Copa do Brasil. Mas ele pensou nele ou no Fluminense? Pensou nele. Agora, pessoal, vamos falar de Atlético Mineiro. Thiago, o Atlético Mineiro, o Hulk, não está tendo boas atuações. O Bernard só entrou no time porque o Alexandre se machucou. O Atlético Mineiro, para ganhar do Bolívar, teve que fazer um gol nos acréscimos, ou quase no final do jogo. Aí eu te digo, vai ganhar esqueci o nome do time.
do, É o do Del Independiente Valle? Del Valle. Ele vai passar do Del Valle? Vai. O que você pode dizer do Atlético do Sampaoli? Tu sabe comparar ele do Cuca? Ou tá cedo ainda? O que tu pode falar do Atlético Mineiro? Eu não posso falar muita coisa do Atlético Mineiro, não, Júlio. Ih. Olha só, passar. Já vai passar vergonha igual o Fluminense? Passar. É isso aí, tu respondeu pra mim. Ih. Vai passar vergonha. Ai, meu Deus Quanto do ao céu. Independente Del Valle, vai passar vergonha. Ai, Não Jesus. vai passar, não, Júlio. Não vai passar. Não vai. A minha pergunta acaba sendo outra. Isso. O nosso recorte é de Sul-Americano, mas aí eu fico mais pensando se o Atlético ainda tem a chance de ser rebaixado esse ano ainda. Ele tá em que posição? 16º lugar. Quantos pontos? 25 pontos. Ih. Tá ali na brincadeira ali, legal. É, porque o Hulk não tá jogando nada. Dudu nem entra. É Renier, Júlio. não é atacante. Ele botou o Renier de atacante, nem atacante Olha de só, Renier é. 3 jogadores. O Scarpa tá jogando de lateral direito, e de canhoto. Jogando Júnior- de ala direito. Júnior Santos. Não entra. né? Gabriel Menino e Dudu, que tiveram alguns bons momentos no Atlético, com algum ou outro técnico, Isso. eles não entram. Eles estão no banco. Eles estão lá, Ih, gente. banco cativo. Não sabia que tava assim, não. Estão lá, estão lá. Eles não estão lesionados, não. Ih, Eles estão cara, lá, paradinhos. Tá melhor você se preocupar em não cair de que disputar a Eles estão lá Sul-Americana. paradinhos. Aí vamos falar do São Paulo? Isso. Tu tinha me perguntado, né? Pô, vê aí quantos jogos o São Paulo já É, fez. eu tenho vi. curiosidade. Então, nessa volta dele, Aham. perdeu pro Cruzeiro, empatou com o Santos, empatou com o Bolívar, perdeu pro Botafogo. Ou seja, ganhou do Bolívar. E outra, Só. ele continuou perdendo o Botafogo com -1? Perdeu. Ah, não acredito. Lembrou o quê? Lembrou o quê? Final de quê? Final da Libertadores. Ih, Botafogo e Atlético. aí eu esqueci. Na remeteram a isso ainda. É, caramba, ainda tiraram onda, Resultado, São Paulo conseguiu a primeira vitória né? É, aí na Bacia das Almas, né? Com um gol aí de cabeça do do Bernard. Bernard. Foi Nem isso. centroavante é. É isso E aí. pra fazer o gol teve que se abaixar. Nesse nível aí, Júlio. Ganho de ninguém não, cara. Tiraram. E não estão com lesionados, tá? Não sabia que o Atlético tava tão ruim assim. Tá não. nessa draga. Você queria dizer da liderança do Lianco. Fala aí que é que ele tá sendo importante. Cara, eu não sei se ele tá sendo importante, mas assim, ele tá sendo líder. Se é uma liderança positiva ou negativa, é outra história. Entendi. O Hulk, né, desde que ele chegou no Atlético, ele era o cara. Uhum. É o cara do Atlético. Só que ele tá. Não sei se ele tá querendo passar essa liderança. Não sei se tá acontecendo alguma coisa técnica em relação a ele, que ele tá vendo que não tem mais a mobilidade de antes, ou não tá conseguindo mais jogar mesmo. A abraçadeira já não é mais dele. Ele deixou de lado. Ele deixou de lado a abraçadeira. Não tá sendo mais o principal jogador, marcador de gols, líder em assistências, o cara que conversa com o juiz, o que inflama a torcida. Não tá mais sendo ele. E outro também que tá me chamando a atenção, o Arana também não joga mais aquela bola. O Não ca- avança mais, não cruza. Júlio, o caso do Arana eu acho um caso mais estranho de se comentar, porque o Hulk a gente sabe que É a vai ter a idade. idade. E é uma responsabilidade muito grande, né? Que ele tem de carregar um time todo nas costas. O Arana, ele já foi considerado o melhor lateral esquerdo do país. E ainda é novo. Já foi cotado para a seleção várias vezes, já teve várias convocações. Hoje, não tem mais o brilho. Você olha pro time do Atlético e fala, pô, quem eu confio? Quem eu vou apostar que hoje vai marcar? Quem eu vou apostar que hoje vai surpreender e devido a uma jogada dele, vai ter vitória do Atlético? Não tem esse cara. Não tem esse cara, Júlio. O Hulk apagou, É. né? O Arana não tá mais com aquela versatilidade, aquele dinamismo, aquela garra. Não sei o que aconteceu. Entendi. É um caso de Sampaoli vai ter que rever os conceitos dele para saber qual é a melhor estratégia e qual é a melhor tática para o Atlético atuar. Entendeu? São Paulo gosta de jogar, né, com 3 zagueiros, curte isso, se amarra, né? É. É a versão dele. Lembra aquilo que eu conversei contigo? Tem técnicos que se adaptam ao time. Isso. Tem técnicos que querem que o time se adapte a ele. Se o Sampaoli vier com essa história de vai ser do meu jeito e eles que entrem na minha, já temos um rebaixado aí, Entendi. certo? Agora, pessoal, como o programa já está se estendendo, vamos falar do Botafogo, Thiago. O Botafogo que jogou agora contra o Grêmio, né? Lá no Sul, uma partida que ele estava devendo, né? O que você pode dizer do Botafogo? O David Ancelotti já está se estabilizando, o Botafogo vai chegar na Libertadores, vai brigar por Sula. O que tu pode dizer do Botafogo? Cara, sabe aquela história de tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Ih, sempre escuto desde criança. Pô, então continua no mesmo estilo, cara. Ih.
Então Continua pode falar. com várias coisas acontecendo só com o Botafogo. Isso. Primeira delas. Você tem um time desfacelado. Uhum. Uma penca de lesionado. Suspensos, né? Aí tu faz o quê? Tem um campeonato... Você sabia que vai ter um Mundial Sub-20? Ih, eu ia te perguntar isso. Viu? Pra tu ver como é relevante. É. Vai ter um Mundial Sub-20. Hoje, no colégio que eu trabalho, eu perguntei pros alunos, gente, você sabia que vai ter um Mundial Sub-20? Eles, Que é quem isso? joga? Que O Brasil é tá isso? jogando? É. A relevância é essa. Aham. Aí o Botafogo faz o quê? Empresta seu melhor jogador pra jogar lá. Fala, Montoro, quer jogar? Joga. Libera. Libera. Aí o que o Ancelotinho fala? É. Não podemos ficar no clube com um jogador que tem o desejo de jogar pela Eu seleção. concordo com ele. Né? Concordo com ele. E aí? Isso. E aí, Júlio? Cara, o Jefinho teve que jogar de armador, sendo que ele cai pelas pontas. Isso. Não tinha ninguém pra botar. Sabe quantos jogadores... Curiosidade. Jogo contra o Grêmio. Isso. Sabe quantos garotos da categoria de base estavam no banco do Botafogo no último jogo? 5. Ih, gente. Tinham 5 moleques. Nunca jogaram no Botafogo, nunca jogaram pelo profissional. Tinham 5 moleques no banco. Entendi. Não era pra, vamos dar uma oportunidade. Não, é porque não tinha jogador. Não tinha jogador, Júlio. Aí o Botafogo faz o quê? Libera o Montoro. O Montoro vai ser o 10 da Argentina, tá? Camisa 10. E o quanto que o Botafogo tá sentindo a ausência do Gregory? De 1 a 10? 11. E o Danilo não tá entrando no lugar dele porque Danilo tá tá machucado? machucado também. Mais um. Ih, gente. Júlio, listinha. Natan Fernandes, Ah. Neto, Danilo, Bastos, Mastriani, Savarino e Joaquim Corrêa. Essa é uma listinha. Pro jogo de agora, né, do clássico que vai ter do Brasileiro, Isso. contra o Fluminense, Cris Ramos, Marçal e Santi Rodrigues voltam de suspensão, porque os 3 estavam suspensos, então já juntava com os outros. Entendi. Entendeu? E aí tem o Montoro na seleção da Argentina e o Barreira já tinha sido também deixado lá pra seleção lá da Colômbia. Entendeu? Chegou no nível, Júlio, Isso. pra ter uma ideia. O Ancelotti botou o Vitinho na ponta direita. Tem misericórdia. Aí perguntaram por quê? Não, porque ele já atuou dessa forma na Europa. E aí, como a gente não tinha muitos jogadores para aquela função, eu coloquei ele lá. Cara, o Botafogo tá com muito desfalque. Que isso? Tá com muito desfalque. E aí, para completar, acontece o quê? Tomou o gol contra o Grêmio, 90 minutos. Gol de pênalti que teve, Thiago Volpe, né? Já acabando o jogo. Conseguiu ainda. E isso, o Botafogo teve... O mais engraçado, o mais curioso, o Botafogo teve chances de ampliar o marcador. Só que tem um jogador do Botafogo específico que eu não consigo entender o que aconteceu com ele. Que ele chegou bagunçando. Primeiro jogo dele, acabou com o Flamengo. Quem foi ele? Matheus Martins. Parece que ele jogou 5 jogos no Botafogo. E depois, cara, você não vê a vontade no cara. Cara a cara com o goleiro, 1 contra 1 e mais o goleiro. Ele conseguiu pisar na bola, perdeu o lance. Era só arrancada, era dar o corte e a batida. Se ia fazer o gol, não tem como saber. Mas lançaram ele pela esquerda, ele arrancou, pisou na bola quando ia driblar. Tiago, com todo mundo à disposição quando ficar. Ih, quando vai demorar, hein? Você acha que Santi Rodrigues e Montoro são os 2 armadores ideais para jogar? Júlio. Já que Jefinho e Matheus Martins não podem jogar nessa função? Jefinho e Matheus Martins têm uma canseira, uma lentidão. A gente já conversou em relação a outros programas nessa situação do Botafogo. A gente esperava que o novo quarteto do Botafogo, né, fosse composto por o Arthur Cabral lá na frente. Isso. Né? Savarino na ponta direita. Arthur Cabral, Montoro e Santi. Pra mim teria que ser. Arthur. A gente pensava ainda que tem a Arthur. configuração seria desses 4. O Arthur Ainda tem atuando Arthur. ali. É Arthur, Isso. Savarino, o centroavante e o Montoro. Esses Seria 4. isso. Nossa configuração inicial, a ideia seria essa. Isso. Só que nos últimos jogos, felizmente uma notícia boa pro Botafogo, né? Que só tem notícia ruim pro Botafogo. Mas assim, uma notícia boa é que o Santi Rodrigues tem começado a atuar bem. Então ele tem começado a... Mas ele joga de 10 ali ou ele joga armando pelo lado? Cara, eu acredito que ele consiga ser utilizado das 2 formas. Ah, que legal. Então ele é armador Eu versátil. eu acho que ele consegue atuar nas 2 e com maior participação do que o Savarino. Entendi. Eu acho que ele tem maior presença, ele consegue chegar melhor. Entendi. Ele tem um melhor arranque
entendeu? Com a condução da bola, do que o Savarino. O Savarino tem mais a técnica. O Santos consegue ter uma explosão maior, entendeu? Então, tanto para um lado quanto pelo meio. Só que assim, é o que tu falou, Júlio, quando tiver todo mundo à disposição, cara, cada dia é um lesionado diferente do Botafogo. Quanto o Fluminense, a zaga vai ser reserva. Os dois titulares estão suspensos, cara. Entendi. Cada dia é suspenso por 3 cartões, é suspenso... Ah, outra história do Botafogo. 2 jogos seguidos com um jogador expulso. Tá começando a acontecer isso. O time do Botafogo tá levando muito cartão. Por que um time leva muito cartão, Júlio? Tá desequilibrado emocionalmente. Além do desequilíbrio... Ou, tá correndo errado, tá correndo por alguém. Vamos pensar. 2 possibilidades de levar muito cartão. Isso. Né? A primeira é essa que tu falou. Ou tá sem preparo físico, tá chegando atrasado na jogada. É isso. Ou tá cansado. 2 situações específicas. Uma é questão mental. É a questão mental. Ou não entende o que o técnico pede. É a questão mental. A segunda situação é o que tá acontecendo direto com o Botafogo. É pra matar a jogada. Eles estão matando jogada. Mas por isso, não estão aguentando o ritmo das partidas. Por que não estão aguentando? Porque não tá tendo rodagem. Por que não tá tendo rodagem? Porque não tem jogador no elenco. Entendi. Agora me diz, como que um time, como o Botafogo, não tem jogador pra ter, ele não tem um elenco. Tá sem 10. Não tem outros 10. Tá pegando os moleques da categoria sub-20, cara. Então agora, Thiago, pra encerrar o assunto Botafogo, que a hora urge. Aquele goleiro Neto se machucou, né? Se machucou. Teve aquela falha contra o Vasco, né? Naquele bola, que ele deu aquele rebote que o Nuno fez o gol, né? Isso, ele ignorou a batida de falta do Felipe Coutinho e não foi forte nela, né? Então, você acredita que o Léo Link já ia entrar no lugar dele mesmo ou entrou porque ele se machucou? E acabou sendo uma boa, né? Que o Léo Link tá fechando o que eu acho ou a cabeça do Ancelotti? Não vai perguntar a opinião. Tá. Porque, na minha opinião, ele já tinha que ganhar vaga titular mesmo. Isso. Se machucou, se não se machucasse, ia esquentar o banco. Mesmo que o cara não tivesse machucado, tu acha que o Léo Link tinha que entrar? Não tem condição. O Léo Link não ia entrar? Não, eu não sei como o Neto foi contratado, cara. Entendi. Eu não sei porque o Neto entrou, é aquela história. Veio da Europa, vem. Entendi. Tem vaga aqui, ó, toma um pra você. Não tem sentido, Júlio. Então agora, Thiago, mediante tudo que você falou do Botafogo, o que esperar do jogo dele contra o Fluminense domingo? Deu palpite aí de placar. E o que esperar do Botafogo? Vai ser Libertadores ou Sula que ele vai conseguir? O que esperar do Botafogo? Primeiro fala do jogo, Botafogo e Fluminense. Ó, vai ser, né? Domingo, 4 horas, Maracanã. Fluminense vem aí de uma eliminação, né? Vai ser Marcão, né? Deve ser Marcão. Ou o cara já vai estrear, não sei, cara. Aí depende de questão de bid, né? Essa questão, né? Então tem que... Coisa burocrática. Então, mas assim, cara, o Botafogo continua desfacelado, cara. Então, o jogo é no Maracanã. O Fluminense tem que ganhar. Então, pessoal, se continuar o Fluminense do jeito que tá, se botar 3 volantes, com o Botafogo esfacelado, 0-0. Dá a tua opinião aí. Eu não gosto de falar que o Botafogo não vai ter bons resultados, né? Não que eu seja botafoguense, tá? Mas eu tenho motivos particulares. Mas, assim, pra mim... Eu não sou botafoguense e tô de verde, mas quero dar minha opinião. Pode falar. Pra mim, infelizmente, eu vou ver esse jogo e vou ver o Fluminense ganhando o Botafogo. Né? Eu acredito que o Fluminense vai ganhar, cara. E de uns 2-0. Dois gols de diferença, pelo menos. Eu acredito que o tabu continua, pessoal. Vai ser 1-0 Botafogo. Agora, vamos falar de Vasco, que é o time que tá tendo ascensão aí, Thiago. Querendo ou não querendo, tá. Agora vai. Depois que entrou Cuesta na defesa, junto com aquele que veio do Corinthians, que era do Corinthians. Robert Renan. Depois que entrou Cuesta, Robert Renan. Matheus França entrando no segundo tempo. Andres. O Davi entrando de vez em quando, David, né? Esse Andres entrando. Depois de sair, o Vasco melhorou um pouco. Agora se empolgou, eliminou até o Botafogo na Copa do Brasil. O que esperar do Vasco aí? O que tu tá achando do Vasco aí? Depois que ganhou do Botafogo na Copa do Brasil pra cá? Foi meio louco isso, né, Júlio? Porque assim... Fala aí. Pessoal, é um curioso caso do Vasco, né? O Vasco... tava fazendo várias boas partidas e não ganhava de ninguém. Aí perdia e empatava. Era mesmo. Aí veio o jogo contra o Botafogo. Assim, eu falei aqui no volume de jogo. Porra, o Vasco vai rodar, o Botafogo vai seguir. Não seguiu. O Botafogo caiu, o Vasco seguiu. Na competição, né? Nas semifinais. E aí agora, depois que veio essa eliminação, né? Essa eliminação do Botafogo pro Vasco, o Vasco cresceu de uma forma que tá um mês sem perder. Não perde mais. Agora o Vasco não perde mais.
Então, assim, são 4 empates e 2 vitórias. Dois empates dos 2 jogos contra o Botafogo, 2 outros empates no Brasileiro e 2 vitórias no Brasileiro. Então, assim, o Vasco tá numa ascendente. E aí, cresceu. E o que acontece, gente? A gente tá de metade para final de campeonato. Tem 2 tipos de times que vão começar a acontecer agora. 2 tipos de situações. Os times que chegaram no ápice e vão cair. E os times que estavam numa variação e agora vão ascender. Eu acho que o Vasco chega nesse ponto. O Vasco tá crescendo, tá melhorando o aspecto técnico e tático, principalmente com novas peças pro Diniz, no momento certo. E ó que já tivemos vários questionamentos em relação a ele, né? Mas eu acho que agora vai conseguir aí bons resultados e seguir bem na competição. Eu acho que Robert Renan e Cuesta, pessoal, deu mais segurança para a defesa. Agora a torcida do Vasco sabe quem são os 2 zagueiros titulares e com isso não precisa mais improvisar o Hugo Moura. Então, com isso, o Vasco tende a ganhar mais confiança e ter esperança de ganhar do Fluminense na Copa do Brasil. Júlio, eu acho que vai além da dupla de zaga. Sabe por quê? O que acontece? Hoje, teoricamente, o Vasco agora tem uma dupla de zaga titular. Isso. Né? Melhora para vários outros jogadores. Vou dizer quais. Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Melhora para os 2. Porque eles entravam já desesperados. Qualquer erro ia dar ruim. Ia sair. Para mim, o Flamengo e Vasco. Lucas Oliveira salvou 2 vezes dentro da área. Do jeito dele. Foi atabalhado, foi. Quase chutou em cima do outro, foi. Mas salvou. Então, assim, eu acho que, tendo uma dupla de zaga titular certa, os outros jogadores que são suplentes, eles se sentem mais tranquilos. Não acomodados, mas, assim, tranquilos em relação a... Agora, nós vamos entrar... Quando nós entrarmos, não vai ser aquela pressão. Vai errar e vai sair de vez, entendeu? E aí, isso remete a outra situação. Os caras que estão à frente da zaga. O Hugo Moura, que não precisa mais ser deslocado como defensor. E você reparou que depois que entrou aquele volante Barros... O Cauã Barros. O Vasco contra o Vasco, ele entrou contra o Botafogo a primeira vez na Copa do Brasil, primeiro jogo em São Januário. Dali pra cá, o setor do Vasco, esse setor de meio de campo ficou mais seguro? É isso que eu ia falar, então. Percebeu isso? Além dos zagueiros suplentes, dos zagueiros titulares, o Hugo Moura não precisa mais ser deslocado para defesa. Isso, jogar fora ele consegue, em alguns momentos do jogo, virar um terceiro zagueiro tranquilamente, sem mudar as peças. E o Cauã, que foi o achado, né? Tava lá no América, voltou, encontrou espaço. Porque sempre tinha aquela dúvida: quem vai ser o outro jogador? Quem vai ser o jogador para ficar naquele espaço de campo? É o Paulinho Paula? É o Jair? É o Matheus Carvalho? Aí o Cocão não entra bem. Então, era sempre isso. Tanto que teve aquela frase célebre, né, da torcida do Vasco, né? Tipo, o Matheus entrava e o pessoal começava: tira o Cocão, tira. Direto. Era isso aí, alucinadamente, em São Januário. Então, assim, hoje, você tem uma zaga titular, você tem os caras à frente da zaga, né? Dá um respaldo maior e melhor para quem? Setor ofensivo. Se você consegue compreender quem é a tua defesa de verdade, mapear isso, tanto é que quem não tem jogado, que tá lesionado, que era um dos principais jogadores do time do Vasco? Tietê, né? Piton. O Piton não tá jogando, o Pumita tá improvisado na esquerda, tá dando conta do recado. Fez até gol, né, contra o Bahia. Então, assim, tá dando conta do recado. Ainda vai meio atabalhoado na defesa, que ele não é uma característica dele principal. Não é muito. Mas tá dando certo. E tá sendo mantido. Tanto que o Vitor Luiz não joga. Vitor Luiz é originar. A origem dele é a lateral esquerda. Isso, entendi. E o cara não joga. Tá botando o cara, que é lateral direito, na esquerda. E tá dando certo. E aí o que faz que isso aconteça pro Fernando Diniz? Uma tranquilidade para focar na frente. Focar na parte ofensiva. O Ryan tá no melhor momento da carreira dele. Quais são as características assim que você pode dizer pro torcedor do Vasco que o Ryan tem? Características positivas. Pô, Júlio, eu falo bem do Ryan, desde que a gente começou o programa, né? Mas tipo, o que ele tem assim? Cara, olha só, o cara tem explosão. O cara tem velocidade. O cara tem técnica, mas também briga. Entendeu? O problema do Ryan é a cabecinha dele. Entendi. O problema dele é a cabeça. Ele pode estar bem,
Se cai na pilha. Hoje, eu não vejo mais ele caindo tanto na pilha como antes. Entendi. Entendeu? Tanto é que na última coletiva que ele deu aí, acho que foi, não sei se foi o jogo contra o Bahia ou não, foi o jogo contra o Flamengo. Ele falou, cara, eu nunca corri tanto na minha vida como hoje. Até o nosso amigo André Rocha falava, cara, ele é mais novo que eu e Ele tá parece que eu correndo, corro pô. mais que ele. É. Eu acho que ele botou na cabeça. Meu filho, você sabe jogar. Porra, se doa em campo. Entendi. Se doa em campo. É um cara que tem... Ele consegue aliar velocidade e força. Ele consegue aliar velocidade e força. Só que ele tem... ele tem outras habilidades e competências que alguns outros pontas de times cariocas não têm. Jogadores que caem pela direita de alguns times cariocas que não tem. Quer pensar. Não pensa. Só corre e chuta. Corre e vai na linha de fundo e vai. Não, ele pensa. Esse corre e chuta que ele tá falando deve ser o Plata, hein, pessoal? Tu que tá dizendo, Júlio? Não saiu da minha boca o nome do Plata. Ó, então agora, o Vasco reforçou o banco de reserva com esse Andreas, colombiano, ponta, né? Sim. Acho que é Andreas Gomes. O Matheus França. Esses caras podem chegar a ser titular. O que tu acha da contratação deles? Júlio, Se eles já estão se destacando no time. o time titular do Vasco é isso aí mesmo. Entendi. A única mudança é a volta do Piton e a saída do Pumita. É Cauã e Hugo Moura. O Andrés jogou no último jogo quando o Vasco ganhou do Bahia, porque o Ryan estava suspenso. Então, o Ryan volta para um lado, Nuno pelo outro e o Verratti na frente. Verratti na frente é o ponto de interrogação, variando de jogo para jogo. Mas o time titular do Vasco é esse. Eu acho que não tem que mudar. É isso. O Vasco é um time que hoje a gente consegue dizer os 11 titulares. Hoje. Porque agora tem defesa, tem jogadores que vieram para serem defensores titulares de verdade, não é o Maurício Lemos, né? E jogadores que agora estão ali a parte de volante, né? Porque assim, Tietchan tá machucado, Adson tá machucado, Thiago Mendes tá machucado, Jair tá machucado. É um outro time. Lembra que eu falei que também o Vasco tem uma galera lesionada? Mesmo com todos esses lesionados, eu acho que se tivesse todos eles à disposição, talvez, o Tietchan poderia brigar aí. Numa mudança de parte tática. Ao invés de variar para um 4-4-2, ou deixar só o Verratti lá na frente e jogar o Tietchan tirando um dos lados do campo, jogando o Tietchan mais pro meio. Mas isso em relação a cada jogo. Mudança de adversário para adversário. Mas tirando ele, eu acho que o time titular do Vasco é isso aí mesmo. Entendi. E agora, Thiago, que o Vasco está se recuperando no Brasileiro, quer dizer, já saiu da zona de rebaixamento, né? Reforçou o banco de reserva, tanto na defesa, quanto no meio, quanto no ataque. Você acha que ele tem time para passar pelo Fluminense na Copa do Brasil e chegar na final? Cara, eu não vou mais zicar o Vasco, não, porque da última eu falei que o Vasco ia rodar pro Botafogo e não aconteceu. Entendi. Não dá pra gente fazer um prognóstico agora, porque... Tá muito cedo, né? Por duas situações, né? É só lá em dezembro e segunda. O Vasco machuca muito jogador também. Não, isso aí é outro contexto. Mas tem que saber como que vai ser o Zubeldia no Fluminense, entendeu? Porque a gente sabia como era o estilo de jogo com o Renato Gaúcho. O Zubeldia... Será que o Zubeldia vai implementar 3 zagueiros? Será que vai acontecer esse processo que eu falei de todos os medalhões vão voltar? Será? Se acontecer isso, muda toda a forma de atuar do Fluminense. Toda. E aí, mudando a forma de atuar do Fluminense, o Vasco vai ter que saber jogar contra isso também. E agora, o que esperar do jogo do Vasco contra o Cruzeiro nesse sábado, em São Januário, pelo Brasileiro? Acho que vai ser um jogão, hein, cara. Acho que vai ser um jogo muito bom. E... vai ser um jogo muito bom, mas... vou ficar em cima do muro? Não vou ficar em cima do muro, não. Pra mim, o Vasco vai ganhar. Pra mim, 1-0 Vasco, pessoal. Thiago, mais alguma observação que a gente já tá estourando? Estamos finalizando? Não, acho que tá maneiro. Por hoje rendeu. Foi tranquilo? Fluiu. Foi ótimo. Não quer dar nem tua opinião, qual vai ser os 2 finalistas da Libertadores? Quais vai ser os 2 finalistas da Copa do Brasil? Tá muito cedo, né? Da Libertadores? A gente já não falou isso aqui, não? A gente fala de novo. Vou olhar pra cá. Isso. Vamos lá. Vamos ter... eu ia falar revanche, né? Mas aí depende da revanche pra quem, né? Palmeiras e Flamengo, né?
A gente espera que o Palmeiras e o Flamengo sejam os finalistas da Libertadores. Se o Felipe Luiz não inovar, né? Porque o Abel Ferreira não vai inovar, não. Vai massacrar e vai bagunçar lá e aqui. Vamos ver se o Felipe Luiz vai fazer a mesma coisa ou vai querer disputa de pênalti de novo. E na Copa do Brasil? Já tá muito cedo, né? Não passamos nem Não, Copa do Brasil eu não vou falar, porque ela é dezembro. Então, em dezembro a gente volta. Antes de dezembro eu dou meu pitaco. A da Libertadores já crava aqui logo. Palmeiras e Flamengo, sim. Pra mim, pessoal, também vai ser Palmeiras e Flamengo a final. O 28ª resenha chegou ao fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Um abração.